Boa tarde. Para quem escolheu assistir à noite ou dia, bom dia, boa noite. É com muito prazer que eu inicio essa série de lives que vão usar como norte o livro de Thich Nhat Hanh, Sem Lama Não Há Lótus. Eu vou aguardando um pouquinho as pessoas chegarem antes da gente iniciar de fato. Eu ainda não sei exatamente quantas lives nós vamos fazer sobre esse livro. Vamos deixar fluir e ver como vai repercutir aqui. A necessidade de cada um. É um livro que trata essencialmente de uma questão muito presente no budismo, que é a felicidade. Então eu convido todos vocês a estarem aqui comigo nessas próximas lives e hoje, para que a gente possa exercitar essa consciência sobre como nós estamos no hoje, como nós desejamos estar, como nós podemos construir mais felicidade e, de certa forma, aprender a lidar com o nosso sofrimento. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas, mas já vamos dando uma palhinha aqui. Em 22 de janeiro de 2022, do presente ano, esse mestre budista chamado Thich Nhat Hanh, que é um nome depois colocado como um nome dado pelo budismo, faleceu. Faleceu no Vietnã, onde ele nasceu, terra original, em que, por volta da década de 60, por se posicionar contra a guerra, de uma forma muito veemente, se exilou então na França, no interior da França, onde ele criou a Plum Village. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre a Plum Village, que ainda permanece lá, no interior da França, e todo o processo... Opa, parece que parou um pouquinho aqui. Quem quiser conhecer, existe um documentário no Prime chamado Caminhe Comigo, que aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do Thich Nhat Hanh, um pouquinho da palavra dele, da simplicidade doce com que ele apresenta essas verdades nobres sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a prática da plena atenção principalmente. Então tem lá esse documentário que vale a pena assistir. Claro que a gente precisa assistir numa postura contemplativa, numa postura meditativa, porque ele foi todo feito com imagens, com mensagens, com palavras, num ritmo que não é o ritmo que nós estamos habituados de ver as coisas atribuladamente. É um ritmo que convida a gente a assistir tudo internamente mais centrados, né? Mais atentos a esse centramento. Eu fico muito feliz, estou vendo aqui Elisa, Paola, Sheila chegando, vi também minha amiga Hilda. Muito obrigada pela presença de vocês. E vamos então falar um pouquinho disso, né? O Thich Nhat Hanh partiu aos 95 anos esse ano e deixou essa mensagem belíssima, entre outras muitas de outros livros. Além de escritor, ele foi poeta e deixou para a gente uma mensagem muito doce do que o budismo pretende apresentar como treino da mente. Uma plena atenção que devolve estados mentais e emocionais de mais saúde e mais equilíbrio para a nossa vida. Então, o livro começa com uma frase que eu destaquei aqui, que eu não gostaria de perder nenhuma palavra dele. Começa com a seguinte frase: todos nós queremos ser felizes. Eu acredito que isso é uma verdade para todos nós. E há muitos livros e professores no mundo que tentam ajudar as pessoas a serem mais felizes. No entanto, todos nós continuamos a sofrer. Então ele começa com quase um paradoxo. Como assim? Se tanto desejo de ser feliz, e como assim se tanta informação sobre como ser feliz, e a gente continua, muitas vezes, preso ao sofrimento, na dor, no problema, na dificuldade. Carlinha, minha amiga, entrou, seja bem-vinda, Denise, Simone, Roslan, muito obrigada pela presença de vocês. Então ele começa dizendo isso: poxa, todo mundo quer ser feliz, e por que a gente continua não sendo feliz, continua não organizando isso dentro de nós? Então ele vai dizendo que o sofrimento pode ser transformado.
eu digo que esse primeiro capítulo do livro, Sem Lama Não Há Lótus, a gente precisa ler e reler. Reler e reler. Para que a gente possa internalizar de fato o que ele está querendo dizer. E basicamente esse pensamento, quando a gente fala sem lama não há lótus, né, isso de uma forma física, orgânica, real, a lama é a base para que a flor de lótus, que é uma flor belíssima, possa brotar. Então, sem lama não há lótus. Se você não tem aquela lama ali, não tem como a lótus crescer e brotar. Então ele vai dizendo, sem o sofrimento, sem essa escuridão que muitas vezes assola a nossa vida, também não é possível a felicidade. Essa é uma visão até cósmica, se a gente for para sair um pouco do individual, emocional nosso, é uma visão de inclusão completa da vida como a vida é. Incluindo aquilo que é difícil e aquilo que é fácil, aquilo que é luz e aquilo que é escuridão, aquilo que é sombra e aquilo que é claridade dentro de cada um de nós. Então ele vai afirmando que muito do nosso sofrimento, minha filha Rita está aqui também, seja bem-vinda, Ana, muito do nosso foco no sofrimento, como se ele tivesse que sair para que a gente fosse feliz, faz com que a gente se torne pessoas, às vezes, extremamente preocupadas, ansiosas em afastar aquilo que é ruim. Se a gente for parar para pensar, a nossa sociedade é toda baseada nisso. E tudo que nos diz, as grandes filosofias, as grandes bases da vida, nos diz que a gente funciona de uma forma querendo nos aproximarmos daquilo que é felicidade, prazer, alegria, e nos distanciarmos daquilo que é sofrimento. Mas olha o que ele traz. Ele traz uma questão, talvez até contraditória, mas para que a gente possa refletir sobre isso. Ele fala que justamente a forma adequada de lidar com o sofrimento é nós acolhermos e integrarmos como parte da nossa vida. E não excluirmos isso, não excluirmos esse sofrimento. Então existe uma forma de olhar, e aí que eu acredito que todas as filosofias nos convidam, de olhar a vida que transforma a vida. Então é nesse sentido que o sofrimento pode ser transformado. À medida que eu olho para o sofrimento, seja uma frustração, decepção, perdas, angústias, eu olho para esse sofrimento entendendo que ele faz parte e transformando talvez em lição, em aprendizado, em instrumento ou material para o meu crescimento. Algo que eu possa fazer com que a minha individualidade, o meu ser, possa crescer com isso. Isso é de uma hora para outra, gente? Não, não é de uma hora para outra. Não tem como ser de uma hora para outra. Isso é um trabalho, um processo. Uma coisa linda quando a gente assiste, por exemplo, o documentário que foca a dinâmica, o dia a dia do Plum Village, que é essa comunidade criada por Thich Nhat Hanh. Lindo que tem lá uma prática que de tanto tempo, não sei se de 15 em 15 minutos ou de um tempo maior, eles tocam um sino. E no momento que toca esse sino, tudo, qualquer pessoa, o que quer que esteja fazendo, para. Isso é uma prática. Para e entra em estado de plena atenção. Por que ele criou isso? Nós vivemos no automatismo. Vocês já pararam para pensar quantas horas a gente gasta simplesmente envolvidos com uma porção de coisas, às vezes mentais, às vezes puramente materiais, em que a gente não se percebe naquele momento? Então no Plum Village, toca o sino, tudo para. Tudo para que a gente possa voltar para dentro e perceber tomar essa consciência do nosso momento presente. Conscientes do momento presente, o livro vai dissertar sobre isso o tempo todo, sobre plena atenção, sobre focar no momento presente. Nós não temos a carga pesada de um sofrimento que se apega ao passado ou de um sofrimento que se apega ao futuro. Nós estamos libertos da carga da memória ruim, negativa do passado, ou da carga que projetamos, negativa, ruim, muito preenchida de medo, projetada no futuro. Nós estamos só com o presente. Então lá no Plum Village, de tempos em tempos, tudo para. Tudo para, e esse sino anuncia que é preciso voltar para dentro. Voltar para dentro
e perceber-se nos 4 níveis de realidade, perceber seu corpo aqui e agora, perceber suas emoções, e aproveite aqui você agora para se perceber. Você escolheu parar um pouquinho e ouvir essa live? Então, perceba um pouco como está o seu corpo. O que o seu corpo vem dizendo para você e que você se recusa a ouvir, por exemplo? O corpo é sábio, ele percebe as energias, ele percebe muita coisa. O que seu corpo vem dizendo? O que suas emoções vêm contando a respeito do seu momento atual? Você se demora por demais nas emoções negativas, perturbadoras, como a raiva, a preocupação, a revolta, a angústia, a tristeza profunda? Ou você cuida de transformar aquilo que incomoda? Como vai o campo dos seus pensamentos, seu campo mental? Quanto tempo você gasta pensando coisas boas? Quanto tempo você gasta pensando coisas ruins? E como vai a sua conexão com algo maior, o seu espiritual? Você tem cuidado disso? Como você tem feito para estar nessa conexão? São perguntas que a gente não pode deixar calar dentro de nós, né? Como vai você? Como você amanheceu nesse domingo? Se você, ou nesse dia que você está assistindo essa live, como você está aqui dentro? Comece a perceber as sensações que o corpo conta, depois as emoções, depois os pensamentos, e a gente vai estar aproximando cada vez mais daquilo que é aqui. A Cris está perguntando qual o nome do documentário. Foi traduzido como Caminhe Comigo, no Prime. É um documentário meditativo. Quem gosta de ação, quem gosta de... talvez não tenha muita paciência, mas é a dinâmica belíssima de tudo que o Thich Nhat Hanh traz, e é a prática do Plum Village. Lá a gente vê com muita clareza como são os dias. Desde a confecção dos alimentos até o Caminho Comigo, que é a caminhada meditativa que o Thich Nhat Hanh faz diariamente e as pessoas acompanham. Fazia, né? Quando estava lá. Então, ele diz assim, que algumas pessoas acreditam que para ser felizes devem evitar todo tipo de sofrimento. E por isso elas estão constantemente vigilantes, constantemente preocupadas, elas acabam sacrificando toda a sua espontaneidade, liberdade e alegria. Para pensar como está o mecanismo da nossa sociedade hoje. A gente está o tempo todo tentando controlar a vida para que a vida não nos desconforte, não nos tire da zona de conforto. E a gente esquece que a gente pode controlar muito pouco. A gente pode ter aqui o controle da TV, que às vezes também dá problemas. A gente pode controlar o controle do ar, mas a vida ela não é controlável, ela é essencialmente impermanente também. Então, nesse processo de transformar o sofrimento que ele nos convida através desse livro, que não tem nenhuma grande complexidade, nem na linha budista mesmo, dos tratados originais, em que as coisas às vezes são bastante complexas e inacessíveis para a gente que está aqui no dia a dia, ele coloca isso de uma forma muito simples, de forma que a gente pode apalpar, a gente pode trazer para a nossa vida prática. Então ele fala, a gente quer tanto ser feliz, mas a gente passou, de repente, muito tempo da nossa vida, a gente passa muito tempo da nossa vida querendo simplesmente afastar o sofrimento. E ele convida a um caminho diferente. Ele convida, olhe para o sofrimento, inclua o sofrimento, integre o sofrimento, mas não permaneça nele. Só permita que ele esteja aqui, que ele faça parte, porque ele faz parte da vida. O sofrimento faz parte de tudo que nos envolve. Não existe uma vida perfeita para ninguém. E o que é vendido para nós, principalmente a juventude hoje está completamente pagando caro o que estão vendendo. Vende-se que a felicidade é possível de uma forma completa, como se não, os incômodos, as dificuldades não pudessem acontecer. Isso não é real. A gente abre a nossa mente quando a gente inclui o sofrimento como parte da vida e reverencia a vida como um todo, não simplesmente a parte que é boa, não simplesmente aquilo que funciona perfeitamente. A gente aceita a vida como um todo. Então ele vai dizendo, ele conta uma história muito interessante nesse primeiro capítulo. Ele diz, de uma forma muito curtinha, que quando ele estava lá no Vietnã e a guerra acontecendo,
Ele já era uma referência ali, né? As pessoas perguntavam para ele assim, a guerra vai acabar? Na sua ansiedade, na sua tristeza diante de um conflito tão terrível como foi a guerra do Vietnã com os Estados Unidos. E aí ele falava assim, bom, se ele dissesse para as pessoas simplesmente que ele não sabia se a guerra ia acabar, ele provavelmente ia causar nas pessoas mais angústia. Então o que ele dizia? Ele dizia assim, a guerra, como tudo na vida, é impermanente. Então ela vai acabar. Um dia ela vai acabar. E daquele encontro, certamente, as pessoas saíam um pouco mais tranquilizadas, porque ouvir isso dele trazia para o coração das pessoas um pouco mais de tranquilidade, porque era o que eles queriam. Né? E ele saiu do Vietnã por brigar com a questão da guerra e radicou-se então na França para construir ali o seu espaço de paz e divulgar para o mundo, através dos livros, através das práticas, divulgar para o mundo uma possibilidade de que não só a guerra externa, mas como essa guerra interna, que talvez todos nós já tenhamos visitado em algum momento da nossa vida, essa guerra interna possa ter um caminho de cura, um caminho que vem de um processo. Então, a plena atenção vai ser falada o tempo todo nesse livro. E é um livro muito prático, viu, gente? Um livro cheio de práticas, para que a gente realmente reflita e traga o mindfulness para a nossa vida diária. E ele começa nessa primeira parte falando de uma coisa muito simples. A consciência do inspirar e a consciência do expirar. Vamos supor que você esteja em determinado momento, vivendo alguma angústia, alguma situação muito difícil, traga a sua consciência para a inspiração. Uma inspiração confortável, sem forçar, e traga a consciência para a expiração. Só esse simples movimento, por exemplo, diante de um ataque de pânico, ou uma grande apreensão, uma grande preocupação, já movimenta algo interno para mais equilíbrio. Não estou dizendo que isso é a única solução, mas isso é um caminho. Esse é um caminho. Então, ele diz assim, se você souber fazer um bom uso da lama, daí o título, sem lama não há lótus, você poderá cultivar lindas flores de lótus. Se souber fazer um bom uso do sofrimento, você pode produzir felicidade. Isso é uma verdade. Tudo é a forma como eu vejo. Todas as filosofias, não só a budista, como várias outras filosofias, apresentam para a gente uma forma de ver a vida. Muitas filosofias, como as religiões, uma forma de ver a vida. E essa forma de ver a vida transforma a nossa vida, não é só o sofrimento, transforma a nossa vida. A gente deixa de ser tão reativo diante dos acontecimentos da vida, coisas simples, um trânsito ruim, por exemplo. Quantas pessoas se desequilibram no trânsito, chegando até a violência? Por que isso acontece? Porque o trânsito é difícil? Essa seria uma explicação muito simplória. Nós temos uma parcela de escolha que é aumentada com a consciência. E a prática da consciência plena faz com que essa parcela de escolha aumente, para que a gente possa, aos poucos, transformar o nosso dia num dia mais consciente. Então, quando alguma coisa acontece, eu não preciso reagir àquilo. Eu posso processar e responder. Mesmo as coisas mais graves ou mais difíceis da vida. Mas aqui a gente pode pensar nas coisas banais também. No dia a dia, que às vezes a gente se estressa por não ter, por exemplo, consciência do nosso corpo. Nós fazemos muitas tensões físicas que ao longo da nossa vida se tornam doenças. Isso já está muito comprovado, por exemplo, com problemas de coluna, por exemplo. Quando existe uma tensão postural, uma dificuldade postural, e que vai gerando ao longo do tempo, pela persistência naquela inconsciência, um problema maior. Isso vale para qualquer doença?
física, para qualquer doença emocional, eu sempre digo aqui, o acúmulo é que é adoecedor. Nós em algum momento estarmos tristes, nós em algum momento estarmos raivosos, revoltados, com vontade de vingança, em algum momento nós estarmos chateados, aborrecidos com alguém, magoados, ressentidos. É a vida, faz parte da vida. Não tem como a gente não ter essas emoções. A terapeuta, está até com o livro dela aqui na mão, Bel César, tem um livro maravilhoso sobre o budismo chamado Livro das Emoções. Vale a pena também, boa sugestão. Reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano. E a Bel César, ela fala uma coisa. Ela fala assim, nessa inconsciência do corpo, nós vamos nos perdendo. E a gente vai se identificando de tal forma com o problema, com a preocupação, com o medo, que a gente se perde da gente. Isso parece óbvio, mas se a gente não toma consciência diariamente, a miúde, sobre isso, a gente se perde. Então as doenças se estabelecem, em qualquer nível que essa doença esteja, elas se estabelecem porque a gente se desconectou dessa consciência. Então aquela emoção que nos... A Bel César fala uma outra coisa bonita também. A emoção é o que nos move. Essa é a raiz da palavra emoção, movere, é o que nos move. A gente precisa das emoções para a gente continuar seguindo. Elas têm uma utilidade inteligente no ser humano. Então nós precisamos estar aqui em contato com essas emoções, mas não, no que se trata das perturbadoras, como o sofrimento, não permanecer nelas. Essa é a chave que o livro traz de uma forma muito bonita. Nós podemos trazer isso para nós, acolher essa dor nesse momento de sofrimento, acolher isso que te incomoda, que te aborreceu, que te ressentiu, mas não permanecer com esta dor, alimentando essa dor como se fosse um bichinho de estimação. Entende? Nós precisamos ressignificá-la. Dar um novo significado a isso que se passa conosco. E de uma forma muito ainda melhor, trazer essa dor como uma lição para o nosso crescimento. O que eu preciso aprender com isso que me acomete? O que eu preciso tirar de lição dessa experiência? Isso faz toda a diferença no percorrer da nossa vida. Então, quando eu tomo consciência de mim, do meu corpo, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, desenvolvendo essa plena atenção, eu estou mais próximo de mim. E aí eu posso, de fato, olhar para esse sofrimento, abraçar esse sofrimento e deixar que ele passe. Muitas coisas da nossa vida simplesmente aumentam ou pioram porque nós estamos olhando para elas, querendo excluí-las. Por exemplo, se eu me magoo com alguém e simplesmente afasto essa mágoa do meu plano de consciência, muito provavelmente o meu corpo vai gritar. O corpo é como se fosse um mata-borrão da vida. Ele vai deixando, as coisas vão ficando ali, de certa forma, acumuladas, até que um dia ele mostra, ele manifesta o que acontece conosco. Então a gente precisa olhar para isso. Então, se em algum momento da vida, num dia, isso, alguma história, alguma situação me incomodou, que eu volte para dentro, que eu faça essa reflexão, que eu cuide de prestar atenção no que está acontecendo internamente. Acolher num primeiro momento, seja minha raiva, minha preocupação, meu medo, acolher num primeiro momento, como parte de mim esse sentimento. E olhar para isso agora sim, da postura de adulto, olhar para isso e pensar o que é possível fazer diante disso. Então, aí cabe a oração da serenidade, que eu falo tanto, observar aquilo que eu posso mudar, reconhecer aquilo que eu não posso mudar, perceber a diferença daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso. Então, a Thaís está me perguntando aqui, como não permanecer nesse desconforto? Então, primeiro eu preciso olhar para isso, observar a minha dor e me perguntar por que isso me dói. Ah, tá, Lana, mas eu perdi um ente querido, ou eu tive uma discussão com uma pessoa querida, ou eu perdi uma questão, meu emprego. São coisas muito objetivas. O que eu faço com isso? Bem, eu preciso olhar para isso e olhar para a parte que continua sofrendo diante disso.
e olhar para aquilo que eu posso mudar diante dessa situação. Enquanto eu permaneço no sofrimento, eu permaneço na criança que não age. O que é possível fazer? Aí você pode me dizer, mas isso que eu quero não depende de mim, então é hora de transformar o que você quer. Se o que você quer não depende de você, é hora de transformar o que você quer. Aí está o grande salto de maturidade psicológica. Quando eu entendo que aquilo que eu quero não depende de mim, eu preciso então perceber aquilo que eu preciso e que depende de mim. São duas coisas muito diferentes. O quero, gente, vem da criança. A criança quer tudo. Quem tem contato com criança vai rir agora quando eu estou falando isso. A criança é um saco sem fundo. Ela quer tudo, o tempo todo. Mas o adulto precisa entender que tudo o tempo todo não é possível. Então aqui a gente fala de uma palavra muito difícil às vezes de ser entendida. Aceitação. Aceitação não é algo cômodo, passivo, em que eu engulo aquilo e passo por cima. Não, aceitação é uma concordância profunda com o que é, com aquilo que eu não posso mudar. Mas também é um olhar lá na frente, porque quando eu aceito profundamente aqui, eu me dou a chance de olhar lá na frente e ver que existem coisas que eu posso mudar. Enquanto eu estou preso naquele meu desejo de atendimento daquilo, por mais linda que seja a minha ideia, mais perfeita e saudável que seja a minha ideia do meu querer, eu preciso entender que nem tudo é possível. Só um adulto pode fazer isso. E nós permanecemos muito infantis na Terra. Ele vai falando aqui, né? Será que Buda sofreu, né? E aí a gente pode pensar, será que os seres iluminados que passaram pela Terra, Jesus, Buda, sofreram? E ele pensa assim, como seres humanos com certeza sofreram. Tiveram suas dificuldades, tiveram suas dores. Com certeza passaram por alguma coisa que não foi agradável, que não foi feliz. Quem não passou por uma situação infeliz? Uma desilusão amorosa, uma perda de um ente querido. Quem não passou por tudo isso? Todos nós já passamos. E aí o que a gente pode fazer? Quando ele pensa nisso, ele fala assim, mas Buda teve uma diferença. Buda soube sofrer. E aí nesse primeiro capítulo ele cita as 4 nobres verdades, que de vez em quando eu falo aqui. A primeira nobre verdade grande nobre verdade do budismo é, o sofrimento existe para todos. A segunda, existe uma causa para o sofrimento. Então nessa investigação, nesse autoconhecimento, a gente precisa verificar qual é a causa do sofrimento, do meu sofrimento. Porque se alguma coisa aconteceu lá atrás, por que eu continuo sofrendo? Por que eu ainda continuo sentindo isso? Sentindo essa mágoa, essa tristeza, esse rancor. Eu preciso entender a causa do meu sofrimento. A terceira grande nobre verdade é, existe um fim para o sofrimento. Isso também toca numa questão da filosofia budista muito importante, que é a impermanência de todas as coisas, inclusive de nós. Nós somos impermanentes. Eu lido com pessoas, às vezes, que não aceitam a velhice, que não aceitam o envelhecer, essa mudança de estado em que a gente fica mais frágil para muitas coisas, em que o nosso corpo não corresponde mais como a gente imaginava. Então, essa aceitação do processo impermanente da vida, de que as coisas não permanecem, também é algo que às vezes a gente resiste por estarmos presos nessa questão infantil, nesse olhar infantil para a vida. E por fim, a quarta e última grande verdade nobre, existe um caminho para o fim do sofrimento. E esse caminho é o treino da mente. É o que esse livro vai falar de uma forma muito simples e muito doce também. Então eu pergunto, como vai você? Como você está? Ele diz assim, que a principal aflição da nossa civilização moderna é que não sabemos lidar com o sofrimento dentro de nós e tentamos encobri-lo com todos os tipos de consumo. Ah tá, não estou feliz, vou no shopping. Ah tá, não... E é claro, toda uma sociedade do consumo vai reforçar isso de formas absurdas, trabalhando inclusive o nosso cérebro. Todo o marketing tem todo um estudo da psicologia humana e de como fazer você comprar mais, gastar mais, valorizar mais aquilo que é comprável. Então, é uma questão para a gente pensar.
Ele também diz: a consciência plena é a capacidade de permanecer no momento presente para saber o que está acontecendo no aqui e agora. Então, é uma prática. Não tem como isso acontecer na nossa vida, porque a nossa sociedade não ensina isso. Nós não aprendemos isso na escola, apesar de muitas escolas já estar abrindo, por exemplo, para a prática do mindfulness. Eu acho isso espetacular, ensinando isso para as crianças. Mas não é comum na nossa história, isso é muito recente na história ocidental, práticas do olhar para dentro, da plena atenção, da atenção aos nossos pensamentos. Tem uma passagem nesse documentário que eu citei aqui, Caminhe Comigo, que num momento lá do retiro em que várias pessoas participam, pessoas do mundo inteiro, uma criança, então, as pessoas vão à frente e fazem perguntas para o Thich Nhat Hanh. E a criança, então, não sei, uns 10 anos talvez, ela fala que estava muito chateada porque o cachorrinho tinha morrido. Ela estava muito chateada por causa disso. E aí ele responde a ela de uma maneira muito doce, muito poética. Ele fala assim, a nuvem, quando você pode olhar para uma nuvem e se apegar a ela, mas a nuvem, quando chove, ela deixa de ser nuvem, mas ela se transforma em chuva. E aí ele vai falando dessas transformações, da impermanência mesmo, de uma forma figurada, e dizendo: o seu cachorrinho não deixou de existir, ele simplesmente se transformou. Então, até da morte, esse treino da mente traz uma visão em que acomoda dentro do nosso coração uma outra percepção das perdas. E a gente pode entender que muitas vezes aquela situação que a gente considerou perda, nada mais é do que transformação. Alguma coisa deixou de ser, mas passou a ser outra coisa. E essa consciência vai fazendo com que a nossa vida caminhe sem que a gente permaneça, sem que a gente se fixe no sofrimento e na dor. Então existe uma arte, no finalzinho desse capítulo diz isso, existe uma arte para se sofrer de maneira adequada. Gente, sofrer de maneira adequada, eu penso que é sofrer de maneira inteligente. Veja bem, eu não posso afastar completamente o sofrimento da minha vida, mas eu posso sofrer de uma maneira inteligente, não me fixando naquilo que eu não posso mudar. E talvez olhando para aquilo que é possível mudar dentro de mim. Se soubermos cuidar do nosso sofrimento, diz Thich Nhat Hanh, não só sofreremos muito, muito menos, como também criamos mais felicidade à nossa volta e no mundo. A sua felicidade, com certeza, afeta o mundo. Por mais insignificante que a gente seja, se a gente trabalha dentro de nós alguma mudança, de alguma maneira o mundo vai sentir essa mudança. O mundo ao redor e assim por diante. Então que a gente fique com esse capítulo como uma pitadinha desse belíssimo trabalho de Thich Nhat Hanh, que infelizmente deixou a gente esse ano. E a gente vai começar então a arte de transformar o sofrimento. Essa é a primeira live, eu convido você a ficar atento para a segunda, que em breve eu vou estar aqui anunciando. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, filha, que entrou aqui agora. Obrigada por todo mundo. Valéria. E que a gente continue juntos aí, trabalhando por uma consciência plena que alivie as nossas dores e traga para a nossa vida mais felicidade. Tchau, tchau.